E aí, devs, beleza? Mais um Código Seguro começando. Nesta quarta-feira eu vou te contar o seguinte: o problema sério que ninguém dá importância. Que problema é esse? E por que na verdade ele é importante? Vem que Código Seguro começa agora. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Que problema é esse? Tão grave que as pessoas não dão importância, né? Notem que esse projeto aqui, vou dar um scan nesse projeto aqui, ó, e ele tá com algumas vulnerabilidades, né? 105 altas, 108 médias e 133 vulnerabilidades consideradas baixas, né? O que é isso? Quer dizer que esse projeto tá fudido. Não, na verdade é aquele projeto WebGoat, né, que eu já comentei com vocês aqui em outros episódios, que é um projeto com vulnerabilidades mesmo, etc, justamente para testes, tá? Mas o que eu queria destacar é isso. Tem 133 vulnerabilidades consideradas low, consideradas baixas, ok? Do ponto de vista técnico. Se eu for no detalhe aqui dessas vulnerabilidades, vejam que eu já comentei sobre o checkmarks e tal, análise estática, enfim. Aqui do lado esquerdo ele está agrupado as vulnerabilidades, ó, high, medium e low. Eu vou expandir as lows, você vai ver que ele agrupa ainda por vulnerabilidade. Então aqui é a criticidade, né, low, e tem um monte, ó, blind SQL injection, client side only validation, custom error, blá 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 blá, um monte, né. E eu queria destacar alguma delas aqui para vocês. A primeira delas é esse cara aqui, ó, custom error. O que isso quer dizer? Nesta aplicação, no caso uma aplicação WebForms, né, em ASP.NET, né, um pouquinho até antiga, tem uma tag aqui no webconfig dela que ela fala Custom Errors Mode Off. Quer dizer, qualquer erro que acontecer na aplicação, né, qualquer erro que acontecer nessa aplicação, ele vai exibir aquela tela amarela, a famosa tela amarela lá do .NET, aquela tela de erro padrão do framework, da tecnologia. E por que isso é ruim? Porque essa tela ela vai trazer ali pro hacker, pro atacante, pro cara que tá querendo causar o mal ali, informações que ele não deveria saber. Nome de servidor, caminho de aplicação, versão de banco de dados, versão do framework, etc, etc. Então, ele dá um conjunto de informações que, para quem quer fazer o mal, é bastante coisa, tá? Então, é ruim isso. O certo aqui, nesse caso, essa aplicação seria estar no modo on, e quando você ativa isso no on, você coloca uma página padrão. Então, quando dá um erro, ele vai trazer para aquela página lá. Infelizmente, tivemos um problema, tente novamente, né? Ele traz uma página ali padrão para evitar que o usuário, né, tenha acesso a algumas informações irrelevantes ali para ele. Ou, né, no caso do hacker, que tem informações demais, tá? Isso na aplicação aqui .NET, tá, gente? Na Java, Ruby e todos os outros frameworks aí tem forma de você fazer isso, tá? A famosa custom page de errors. Assim como, por exemplo, o 404, né? Aliás, tem páginas de 404 bem bacanas aí. O famoso not found. Então, e aí, por que ela é uma vulnerabilidade baixa? Por que ela é low? Porque, veja, só ter essas informações não é um ataque, não é um problema. O hacker, né, ele precisa dessas informações, é um primeiro vetor. Ele vai ter a posse de framework, versão de framework, às vezes caminho de servidor, etc, etc. O segundo vetor seria ele ter que acessar essa rede, esse banco, esse servidor. O terceiro seria causar algum dano. Então, ela é baixa, considerada baixa, porque ele precisa de pelo menos 2, 3 vetores de ataque para concluir o ataque com sucesso, tá? Por isso que ela é uma vulnerabilidade considerada baixa, porque ela é difícil de ser explorada, ou mais difícil de ser explorada comparado às outras, tá? Então esse é o primeiro cara que eu queria comentar. Um outro é o famoso log-forging. O que é o log-forging? Né? O famoso esse forging aqui é de forjar mesmo, né? de tentar falsificar. Nota que nesse código tem um botão aqui, né? Just click. Quando é clicado, ele pega aqui da tela um txt_box_message.txt. Ele pega o que o usuário digitou nesse campo, nessa tela, joga aqui numa string, e logo na linha 25, na linha de baixo, ele faz um log_info, né, dá um format, result for, não sei o que, vem desse text box aqui. E essa mensagem. Então provavelmente esse weak message digest, generate weak digest, faz algum tratamento nesse campo. E aí ele joga aqui, né, essas duas informações. Né, o tratamento que foi feito na mensagem, né, no result, depois que esse método foi executado. E direto o campo text que veio. E por que é um log forging? Porque eu estou numa linha de log. Esse log info aqui vai fazer isso aqui gerar um registro de log em algum lugar nessa aplicação. Seja num banco de dados, seja no arquivo TXT, seja num Python, não importa. Algum lugar vai cuspir esse log, tá? Conforme configurado. No caso aqui ele está usando o log4j para esse tipo de log aqui. Desculpa, log4net, tá? No Java é o log4j. E o ponto é esse.
Tá confiando o que veio ali do usuário para gerar o log. Então, um hacker, uma vez que ele saiba que isso acontece, ele pode sujar o teu log colocando um monte de informação falsa ali. Data, hora, nome de usuário, caminho, sei lá, né? Não sei qual é o formato correto desse log específico dessa aplicação. Mas o ponto é, do jeito que a informação vem, ela não é sanitizada, ela não é tratada, ela vai direto para um log. Isso aqui, dependendo de onde for, se for para um banco de dados, etc., pode até causar uma SQL injection, né? Enfim. Mas o ponto aqui é, ele pode sujar o log. Imagina que tem um SOC, a gente vai falar sobre SOC depois. Imagina que tem um SOC, um Security Operational Center, olhando logs de aplicação. E ele vai começar a ver um monte de log. Imagina ele ver o cara batendo um IP específico, ou um usuário tentando fazer login, login unauthorized, por exemplo. O cara vai falar, porra, estão sendo atacados, tá acontecendo alguma coisa. Quando na verdade não é. É o cara digitando no campo e dando log porque ele sabe que isso acontece, tá? Então isso não é uma vulnerabilidade crítica, né? Nem média, porque o ataque aqui de fato não vai trazer muitos danos, mas ele vai poluir informação de banco, informação de log, etc. E isso pode causar algum dano e algum prejuízo de alguma forma, tá? Ou mesmo acionamento aí de equipes, etc, para fazer algumas coisas sem necessidade, tá? Então você vê que ele achou aqui 4 vulnerabilidades desse tipo, né, log forging em vários pontos, que ele está fazendo a mesma coisa. E no caso do custom error que a gente comentou, ele tem um cara só, porque ele vai direto no webconfig. E por último eu queria comentar sobre esse debug enabled. Debug enabled. No ASP.NET, né, você tem a opção de deixar no modo debug habilitado, né, true ou false. O modo debug true quer dizer, dentre outras coisas, de uma forma bem macro, não vou entrar no detalhe disso, mas você jogando os arquivos lá PDB, quando você compila a aplicação junto com a DLL e tal, esse debug true ajuda em dar mais informações de erro, para você entender o que está acontecendo na aplicação, diagnóstico, etc, 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 tá? Para você rodar ferramentas de diagnóstico, o próprio Visual Studio faz isso, etc, etc, tá? Mas esse debug tem que estar true. Isso quer dizer que a própria aplicação vai fornecer mais informações porque você precisa disso justamente para o modo debug, tá? Isso numa aplicação de produção nunca deveria acontecer. Esse debug deveria estar false, assim como diversos arquivos não estarem no servidor, justamente para evitar informação demais. Então, outro ponto que pode habilitar aí, dar informações gratuitas, né, informações em demasiado para um hacker, né, um malfeitor, que quer cagar com a aplicação, quer derrubar a aplicação, quer fazer alguma coisa errada. Então, comentamos aí, gente, 3 vulnerabilidades baixas, 3 vulnerabilidades low, mas que são de grande importância. Não só essas 3 que eu comentei, lógico, todas as outras. Mas eu gosto de falar isso porque muitas empresas, muitos devs, os caras falam assim, putz, a low é baixa, deixa quieto, depois a gente corrige. É lógico, gente, né? Já existe a criticidade para isso, né? As highs são muito mais críticas, mais importantes, as médias, por último as baixas. Mas às vezes, quando você faz uma análise de contexto de negócio, você pode trazer uma vulnerabilidade baixa para um nível médio até alto. Ou uma alta que na verdade tem um impacto menor para o seu negócio, que ela pode vir a ser baixa ou mesmo média. Então é importante dar atenção à classificação das vulnerabilidades, entender de fato uma a uma. Tá? Nesse caso aqui, lógico, uma aplicação já para teste, com vulnerabilidades mesmo, vai trazer bastante coisa. Mas no contexto de negócio, você fez uma análise numa aplicação sua lá, rodou uma ferramenta de SAST, de prevenção checkmarks, ou uma outra ferramenta de DAST, por exemplo, lá com Netix, etc. Você vai entender que como é a saúde, né, vamos dizer assim, da sua aplicação, mas tem que dar atenção para tudo. Se é vulnerabilidade, gente, o nome já está dizendo, é uma vulnerabilidade. Ou um bug, certo? É um bug. Não importa o quão crítico ele é, é um bug. Ele não deveria estar lá. Vulnerabilidade é a mesma coisa. Não deveria existir na sua aplicação ou em todas as outras aplicações. Existem. Então você prioriza, categoriza para poder definir um plano de correção, ação, etc. Mas você não abandona as baixas. Eu vejo muitos clientes, muitas empresas, muitos desenvolvedores ignorando as low. Só que olha onde podemos chegar, né? O exemplo aqui do custom error. Eu posso dar um monte de informação do ambiente para o hacker. Né? Versão de framework, caminho de sistema operacional e caminho da aplicação. Pronto. 3 coisas aí que o cara já consegue bolar um ataque muito bem, quase que muito bem sucedido. Dependendo do nível do cara aí ou da sua empresa, tá? Então, gente, é isso. Código seguro de hoje fica por aqui. A ideia era falar um pouquinho dessas vulnerabilidades que ninguém dá atenção, mas que tem sua importância e sua relevância, tá? Valeu!